Ô, Igor, prazer falar contigo e eu quero só aproveitar esse gancho que você falou, né? Parece que a gente está vendo uma Dilma lá nos Estados Unidos, claro, tirando todas as proporções, né? Dadas as devidas proporções ali, mas essa fala ou essa crítica, né, mais exacerbada em relação ao presidente do Federal Reserve, que você muito bem abordou, pode gerar como consequência, não uma retirada agora, porque você muito bem comentou, né? É inconstitucional, pode gerar um ruído ainda maior, uma falta de credibilidade ainda maior, mas pode levar a um novo presidente do Banco Central lá nos Estados Unidos que possa acabar sendo submetido ou subserviente aos desejos de Donald Trump e gerar esse estresse aí. A gente, só retomando também a analogia que você fez, a Dilma e o Tombini ali que aconteceu durante o governo da ex-presidente, onde houve aquele estresse gigante no nosso cenário econômico aqui, que demorou um bom tempo aí até conseguir ser minimizado? Eu acho que sim, mas de uma maneira muito mais complexa, porque não é só removendo Jerome Powell, ele teria que remover outros membros do board do Federal Reserve para fazer um cavalo de pau nas tarifas, né? Então isso não seria tão simples. A gente veria uma situação econômica degringolar toda semana que ele fosse criticar um novo membro que não votasse com ele, né? E os membros do Federal Reserve não querem ser entrados para a história como subservientes ao presidente. A gente viu isso no Brasil, em qualquer canto do mundo, que quando o Federal Reserve é subserviente aos presidentes, os seus representantes caem em desgraça no mercado. É muito difícil até mesmo para eles irem para o setor privado. Ninguém quer fazer isso. Agora, para mim está muito claro, que ele quer um presidente subserviente. Já tem informações que ele teria se reunido com governadores que poderiam ser o novo chairman do Fed, mas eu acho que isso seria devastador para o setor financeiro americano. E aí você vem uma questão também da questão eleitoral, né? O nível de desemprego iria aumentar de uma maneira muito forte em redutos republicanos, que seriam esses deputados pressionados por uma mudança, né? E aí você, como diferentemente do Brasil, você tem uma eleição por distrito, a partir do momento que isso começasse a acontecer, você teria os próprios representantes, deputados e senadores colocando seus mandatos no risco de perderem seus mandatos nas eleições de meio de termo. Porque já estão entendendo que essa política está dando errado. Isso está muito claro. Então, eu acho que até isso poderia pressionar o presidente Donald Trump. A minha visão, assim, não sai muito do eixo, né? E o eixo é muito claro. A política está errada, a política não vai fazer Xi Jinping se dobrar. Você teve os acordos de Guangzhou e de Nanjing entre a China, os Estados Unidos e o Reino Unido nos últimos um século e meio, que colocou péssimas relações comerciais, que a China não vai se submeter de novo. E aí eu acho que o Xi Jinping consegue controlar a economia da China há muito mais tempo e com muito mais capacidade do que Donald Trump, que é uma economia de mercado, liberal, que quando a gente começar a ver forecast de crescimento para baixo, isso muito rápido, aumento dos índices de desemprego, isso aí vai bater no presidente Trump, ele não vai ter o que fazer, ele vai ter que fazer um acordo, ele vai ter que voltar atrás. Mas a minha visão é muito clara, o Federal Reserve é o bastião do livre mercado, bastião dos bancos centrais e o bastião de uma economia que entra em crise e olha para alguém. Se a gente perde essa independência e tudo passa a ser, na visão do presidente, de uma visão meramente comercial, quase que mercantilista, de exportação e importação, e a gente vai olhar para quê? Uma próxima crise seria devastadora do ponto de vista da economia real e financeira, porque ninguém ia acreditar nas ações do Banco Central. Então, eu acho que a situação hoje é bastante perigosa, o que a gente está assistindo nos Estados Unidos, e isso mina a credibilidade dos Estados Unidos perante aos seus atores e seus parceiros mais importantes.